Lançado em 1994, Pulp Fiction não é apenas um filme, é um divisor de águas no cinema moderno, com roteiro afiado, personagens marcantes e uma narrativa não linear que virou referência. A obra de Quentin Tarantino redefiniu a forma como histórias podiam ser contadas no cinema. Mesmo após décadas de seu lançamento, ainda provoca debates e admiração. A mistura de humor, violência estilizada e diálogos memoráveis fez com que esse longa se tornasse um ícone cult e uma aula de direção para qualquer aspirante a cineasta. A trama de Pulp Fiction entrelaça 3 histórias principais envolvendo gangsters, pugilistas, assaltantes e personagens peculiares em situações inusitadas. O que mais chama atenção, além da complexidade narrativa, é como o filme consegue extrair humanidade e até leveza de cenas potencialmente tensas. A montagem quebra a cronologia, mas isso nunca confunde. Pelo contrário, engaja o espectador como um quebra-cabeça que se monta aos poucos. Tarantino ousou ao desafiar a lógica tradicional do storytelling e saiu vitorioso. O elenco estrelado, com nomes como John Travolta, Matt Damon, Samuel L. Jackson e Bruce Willis, entregou performances que se tornaram emblemáticas. Travolta, por exemplo, teve sua carreira revitalizada após interpretar Vincent Vega Jackson. No papel de Jules Winfield, entregou um dos monólogos mais citados da história do cinema. Os personagens são tão bem construídos que até os secundários ganham espaço e carisma. Cada fala, cada gesto parece calculado para ficar na memória do público. Um dos grandes méritos do filme é seu roteiro. Os diálogos são tão marcantes que se tornaram parte da cultura pop. Conversas aparentemente banais, como sobre hambúrgueres ou massagens nos pés, ganham profundidade e autenticidade. Tarantino transforma o cotidiano em espetáculo. E essa habilidade é um dos pontos mais fortes da obra. A trilha sonora também é um destaque à parte, com músicas que casam perfeitamente com as cenas, reforçando o tom estilizado e hipnótico da narrativa. Mas nem tudo é perfeito. Alguns críticos apontam que o filme pode ser superestimado por conta de seu apelo cult. Há quem ache que o estilo sobrecarrega a substância. Além disso, a violência estilizada e os diálogos extensos podem não agradar todos os públicos. Ainda assim, é difícil negar o impacto que Pulp Fiction causou no cinema. Ele inaugurou uma nova era para filmes independentes e abriu portas para uma geração de cineastas com sede de inovação. A bilheteria do filme foi surpreendente para uma produção com orçamento modesto. Com cerca de $8 milhões de custo, arrecadou mais de 200 milhões mundialmente. Isso mostrou que o cinema autoral também podia ser comercialmente viável. O reconhecimento foi imediato. O filme levou a Palma de Ouro em Cannes e ganhou o Oscar de melhor roteiro original. Além disso, consolidou Tarantino como um dos diretores mais influentes da sua geração. Quentin Tarantino, antes conhecido apenas por seu filme de estreia Cães de Aluguel, se transformou em um fenômeno após Pulp Fiction. Sua mistura de referências ao cinema clássico, cultura pop, diálogos intensos e estrutura não convencional virou marca registrada. Ele provou que dava para fazer cinema com personalidade, mesmo sob os holofotes de Hollywood. Desde então, seu nome passou a ser sinônimo de originalidade e ousadia. Curiosidades sobre o filme também enriquecem sua história. Por exemplo, a famosa cena da dança entre Travolta e Uma Thurman foi inspirada em programas de televisão italianos. A maleta misteriosa, nunca revelada no conteúdo, virou um dos maiores enigmas do cinema, e Tarantino escreveu os papéis pensando em atores específicos, o que tornou as performances ainda mais autênticas. Tudo foi meticulosamente pensado, da direção de arte ao figurino. O impacto cultural de Pulp Fiction vai além do cinema. Ele influenciou moda, música, publicidade e até linguagem. Frases do filme viraram memes antes mesmo da internet se tornar o que o hoje. Muitos tentaram imitar o estilo tarantinesco, mas poucos conseguiram. O longa continua sendo objeto de estudo, homenagens e análises, mesmo depois de tantos anos. Sua influência é profunda e duradoura. Enquanto muitos filmes seguem fórmulas previsíveis, Pulp Fiction quebra completamente as regras e faz disso seu maior trunfo. A narrativa fragmentada é mais do que um recurso estilístico. Ela exige atenção e recompensa o espectador com uma história que se revela como peças de um quebra-cabeça. Essa estrutura contribui para a tensão e para o interesse contínuo. Mesmo em cenas mais calmas, em que a ação dá lugar aos diálogos intensos, o tempo no filme não é linear, mas emocional. Os momentos não são organizados por cronologia, mas sim por impacto. A atuação dos protagonistas
é um espetáculo à parte. Samuel L. Jackson entrega um dos papéis mais marcantes de sua carreira, com falas que beiram o teatral, mas nunca perdem o realismo. Seu personagem Jules é ao mesmo tempo carismático, filosófico e perigoso. John Travolta, por sua vez, surpreende com uma performance contida e hipnotizante, que se contrapõe à sua imagem dançante de filmes anteriores. Já Uma Thurman se destaca como Mia Wallace, ícone de estilo e atitude, mesmo com pouco tempo em tela. É impressionante como cada ator parece ter nascido para seu papel. Além disso, o longa aposta fortemente em uma estética que mistura o retrô com o moderno, o cool com o grotesco. A fotografia é propositalmente simples, sem firulas, deixando que os personagens e o roteiro façam o trabalho pesado. As cores quentes e ambientes fechados criam uma sensação de confinamento e tensão. As cenas em restaurantes, carros e motéis são comuns, mas ganham personalidade pela forma como são filmadas e pela profundidade que o texto imprime a cada conversa. A trilha sonora é outro elemento que torna Pulp Fiction único. De músicas épicas ou orquestrais, Tarantino optou por faixas antigas, dançantes e marcantes, menos como Miss Low e Girl, You'll Be a Woman Soon. A música não só ambienta, como também comenta e amplifica o que está sendo mostrado. Muitas vezes a trilha entra em contraste com a violência da cena, criando um efeito quase irônico. Esse uso ousado da música influenciou incontáveis produções posteriores, tanto no cinema quanto na televisão. No entanto, é importante lembrar que nem tudo são flores. O estilo de Tarantino pode ser interpretado por alguns como pretensioso, a obsessão por diálogos longos e referências à cultura pop pode afastar parte do público, especialmente aqueles que preferem tramas mais diretas e menos verborrágicas. Alguns também criticam a forma como o diretor utiliza a violência, de maneira estilizada, como se ela fosse algo estético e divertido, e não algo trágico ou impactante. É um debate válido, que até hoje gera discussões entre fãs e críticos. Apesar dessas críticas, é impossível ignorar o legado do filme. Ele inaugurou uma nova fase no cinema independente, provando que filmes de baixo orçamento podiam ser extremamente rentáveis e aclamados. A partir de Pulp Fiction, estúdios começaram a olhar com mais atenção para diretores autorais e para produções que fugiam do convencional. Esse movimento deu origem a uma nova safra de obras ousadas, que priorizavam o estilo e o conteúdo acima da estrutura comercial tradicional. Tarantino também estabeleceu um novo padrão para os roteiros de Hollywood. Ele mostrou que os diálogos não precisavam apenas mover a história para frente, mas podiam construir personagens, gerar tensão e provocar reflexões. Conversas que pareceriam inúteis em outros filmes, menos como a de Vincent e Jules, sobre fast food ou a dança de Mia, menos aqui se tornam momentos icônicos. Essa abordagem transformou a escrita de roteiros, inspirando muitos roteiristas a focarem mais nos detalhes e nas entrelinhas. Outro ponto de destaque são os temas sutis abordados. Ao longo do filme, por trás da violência e do humor ácido, Pulp Fiction trata de redenção, escolhas e moralidade. Jules, por exemplo, passa por uma transformação espiritual depois de um milagre. Já Butch, o boxeador interpretado por Bruce Willis, opta por fazer o que considera certo, mesmo em uma situação de vida ou morte. Essas nuances dão uma profundidade inesperada ao filme, que vai muito além de um simples filme de ação ou de gangsters. O impacto de Pulp Fiction também pode ser sentido nas premiações. Mesmo sendo um filme independente e com conteúdo, considerado polêmico para os padrões da época, ele venceu o Oscar de melhor roteiro original, e foi indicado em outras 6 categorias, incluindo melhor filme. A Palma de Ouro em Cannes também contribuiu para consolidar sua posição. Como esse reconhecimento oficializou o longa como parte da história do cinema, não apenas como sucesso de público, mas como referência artística. Por fim, o mais fascinante em Pulp Fiction é que ele continua relevante. Décadas depois, ele ainda é assistido, debatido, referenciado e amado. Ele não apenas sobreviveu ao tempo, ele se fortaleceu. A cada nova geração, o filme encontra novos fãs e novos significados. Isso é o que separa os bons filmes dos verdadeiros clássicos. E mesmo para quem não gosta do estilo de Tarantino, é difícil negar. Pulp Fiction é um marco. Uma obra ousada que mudou para sempre o jeito de fazer e ver cinema. No fim das contas, Pulp Fiction não é apenas um bom filme. É um marco, um símbolo de mudança no cinema dos anos 90. Ele mostrou que se pode misturar o velho com o novo, o trágico com o cômico, o simples com o sofisticado. É uma obra que resiste ao tempo e continua relevante. Quem assiste hoje ainda
Se surpreende, né? Ainda discute, ainda vibra, e talvez essa seja sua maior conquista: permanecer eterno, sem perder o frescor.